Mito do encouraçado Potemkin. Primeira parte. O cinema faz história. Quem não ouviu falar sobre o levante no encouraçado da frota do Mar Negro Príncipe Potemkin Tavritesky? Quem não se lembra do famoso filme de Sergei Eisenstein, tornou-se não só um clássico do cinema mundial, mas também um hino de todas as revoluções do mundo. Não é por acaso que a própria revolta no encouraçado Potemkin muitas vezes se confunde com a arte. Depois de 100 anos não há testemunha viva e a memória dos fatos há muito foi esquecida, portanto nós, consciente ou inconscientemente, conhecemos esse acontecimento através do famoso filme. Para quem não assistiu ao filme, o roteiro é o seguinte: depois do almoço os marinheiros sentiram cheiro de carne estragada. Em seguida, um marinheiro viu pendurada uma carne infestada com vermes e chamou a atenção de seus companheiros para o ocorrido. Os oficiais ouviram as reclamações dos marinheiros e relataram ao comandante. Este subiu ao convés com o médico, que cortou um pedaço de carne, e disse que a carne estava boa. Foi espalhada a notícia de que a tripulação seria alimentada com sopa de carne com vermes. Os marinheiros recusaram-se a comer a sopa. Então o comandante levou a equipe ao convés e avisou que todos teriam que comer a sopa. A fim de não levar o caso ao extremo, os marinheiros mais conscientes, os bolcheviques, liderados por Grigori Vakulenchuk, disseram que concordavam em comer a sopa. Algum tempo depois, de repente, o capitão decide punir severamente todos os marinheiros que não querem jantar. Ele ordena que parte da equipe seja separada para a execução pública no convés. Vakulenchuk tentou prevenir sobre as consequências de tal violência, mas um oficial sênior, irritado, lhe atingiu com um tiro fatal. A morte de Vakulenchuk serve como um sinal para a insurreição. Em seguida, os marinheiros matam os oficiais odiados e levantam uma bandeira vermelha. Os marinheiros foram para Odessa ajudar os trabalhadores insurgentes. Lá eles organizaram o funeral de Vakulenchuk, onde foram atacados por tropas do governo. Posteriormente o navio de guerra insurgente Jorge junta-se ao Potemkin. Durante a semana o Potemkin cruza o Mar Negro, causando medo aos poderosos. Em seguida, quando acaba o carvão, eles vão para a Romênia. Esse é um breve resumo do filme que com o tempo tornou-se a memória visual do fato, mesmo estando muito aquém da verdade. É claro que em hipótese alguma, tenho a intenção de criticar, pejorativamente, essa obra. Uma vez que é incontestável a qualidade, originalidade e genialidade desse trabalho. Evidentemente, em momento algum, o roteirista e diretor do filme, Sergei Eisenstein, cometeu qualquer erro em sua produção, visto que um filme não tem o menor compromisso com a verdade e tem como única função o entretenimento.
Para alcançar esse fim, seus roteiristas podem se utilizar de monstros, alienígenas, zumbis, vampiros, elfos, fadas e todo o potencial criativo que uma obra de ficção pode fornecer. Por isso, o erro não está no filme, mas nos historiadores que usaram este como fonte histórica. Com certeza, os nossos pesquisadores não são muito criteriosos com a procedência de seus dados. Um bizarro exemplo disso é que até mesmo o pôster do filme foi usado como fonte, o que alterou até o verdadeiro nome do navio. De fato, o encouraçado Potemkin se chamava Príncipe Potemkin Tavriteski em homenagem ao príncipe Grigori Alexandrovich Potemkin de Tauride. Ele liderou a anexação da região de Tauride da Crimeia à Rússia. Ele fundou várias cidades, incluindo centros regionais modernos como Kherson, Sevastopol, Mykolaiv. Em 1784, recebeu o cargo de marechal de campo. Foi governador real do Principado da Moldávia em 1790 a 1791. Mas o equívoco que tornou o navio mundialmente conhecido como Potemkin foi um erro de grafia do cartaz, em que o trema foi esquecido e a grafia tornou-se, mudando assim o nome do filme de Encouraçado Potemkin para o Encouraçado Potemkin. Para não repetir tais erros, seria melhor analisar o contexto histórico da Frota do Mar Negro. Em relação à situação da Frota do Mar Negro, de 1904 a 1905 tinha uma boa formação nas fileiras inferiores, graças ao sistema que permitiu, em tempo de guerra, treinar com rapidez e eficiência muitos recrutas e enviá-los para os navios. Os perigos da guerra não causaram um aumento de deserções, o que indica um nível relativamente elevado da moral da frota. Eram poucos os casos de fuga e raramente ocorriam motins, apenas 2 casos, no encouraçado Ariol e Almirante Nakhimov. Ambos foram associados à insatisfação com a refeição da equipe. E nos 2 casos nenhuma sentença foi executada. Realidade essa, muito diferente do que é descrita no filme, em que os tripulantes eram punidos por motivos fúteis. Dos 46 casos disciplinares, apenas 11 foram ao tribunal. A pena máxima foi de 8 anos de prisão. Nas fileiras das batalhas, os cargos mais baixos, como regra, lutaram bravamente. Muitos dos feridos não deixaram os seus postos de batalha. Isso é claramente evidenciado pelos relatórios de combate. Um exemplo disso é o marinheiro Bulgakov, que, mesmo ferido, ajudou os colegas. Mesmo em condições adversas, todos permaneciam em seus postos. Os membros dos escalões inferiores mostraram-se não só bravos guerreiros, mas também tinham muita iniciativa, tomavam suas próprias decisões. Eventos de pânico ocorreram apenas uma vez no cruzador Dmitry Donskoy em 1905. Não é verdade que a vida no mar fosse repleta de tarefas exaustivas, o trabalho dos marinheiros era muito menor do que os outros ramos do exército. Com exceção dos períodos de carga de carvão e munições, a rotina de um navio era calma e tediosa. A questão mais emblemática do filme é a cena da carne com vermes. Esse seria o suposto motivo do motim. Em geral, as normas alimentares sobre os navios da Marinha Russa no início do século XX eram muito elevadas. Neste contexto, podemos descartar o estereótipo dos marinheiros magros do filme de Eisenstein. Podemos ver em fotos da época a imagem de marinheiros com rostos incrivelmente grossos e um queixo duplo que torna difícil acreditar que eram subnutridos.
Quanto à nutrição do Potemkin, em específico, o comandante, no dia do motim, negociou com os pescadores locais o fornecimento de uma abundância de peixes e legumes frescos para melhorar o cardápio dos marinheiros. Isso torna o mito citado ainda mais contraditório, pois é difícil acreditar que um oficial tão cuidadoso pudesse ser negligente com a alimentação dos marujos. Se o capitão do primeiro posto Golikov realmente não estivesse interessado nas necessidades da equipe, por que ele faria uma viagem separada, para comprar carne e verduras frescas, se ele poderia complementar a sopa com carne enlatada? Seria, é claro, não muito saborosa e nutritiva, mas não acarretaria quaisquer consequências para ele. Mas o comandante do Potemkin era zeloso, e, portanto, decidiu não só comprar, para seus subordinados, carne fresca, mas verduras frescas, para melhorar e diversificar a mesa dos marinheiros. Um importante testemunho é o deixado pelo engenheiro mecânico Alexander Kovalenko, que era o único oficial a juntar-se aos rebeldes, em suas memórias, publicadas em 1906, ele descreve que em geral, os marinheiros viviam muito bem, a alimentação da equipe normalmente era boa. Eu, como muitos dos oficiais, muitas vezes de bom grado comia sopa dos marinheiros. Houve momentos, no caso da carne, que notei a insatisfação da equipe, mas eles foram isolados e sempre foram uma desculpa para negligenciar o trabalho duro. Alegadamente a sopa contaminada foi a única razão para a iminente rebelião. No entanto, a carne supostamente estragada foi consumida sem nenhuma reclamação ou dano à saúde após a morte dos oficiais. Outra mentira do filme é a de que os marinheiros não queriam comer a sopa. Na verdade, Matvienko, com seus cúmplices, proibiram todos de consumir a sopa. Aqueles que tentaram comer em segredo foram espancados e levados para o convés. Posteriormente, Matvienko com os seus rapazes chegaram ao intendente Lutsaev e afirmaram que a equipe reclamava da má qualidade da sopa e não queriam comer. Um tripulante que ousou contrariar as ordens de Matvienko foi o condutor M. Kandiga. Ele foi ameaçado de morte, mas conseguiu escapar rapidamente do Potemkin na chegada a Odessa. Foi ele quem deu os primeiros detalhes do motim no encouraçado. Segundo ele, tentei comer a sopa e o aprendiz de condutor também, mas ele não foi autorizado a fazê-lo. De acordo com ele, a sopa era boa, todo mundo queria comer, mas eles não foram autorizados a fazê-lo. Mais tarde, soube-se que Matvienko, por si só, não inventou nada. Ele agiu de acordo com as suas instruções transmitidas de Odessa, onde é mencionado que os vermes na carne foram apenas um pretexto para mobilizar a equipe. Observou-se que a decisão de não comer a sopa foi tomada muito antes do jantar. Isto foi confirmado nas memórias de dois tripulantes. De acordo com Rizov, aprendiz de condutor, naquela manhã o número e o valor dos vermes foi exagerado por todos. Ou seja, eles afirmaram que a sopa estava ruim, porém nem existia sopa. Isso demonstra que a revolta do Potemkin não foi decorrente da má qualidade da comida, mas algo premeditado. Outro participante da revolta, Gunnar Ilaki, disse que houve uma reunião secreta na sala das máquinas, onde foi decidido que era o momento de se unirem para lutar contra as autoridades.
Além disso, por incrível que pareça, o capitão Gulikov certamente sabia da revolta antes do lançamento do navio ao mar, pois ele recebeu uma carta anônima advertindo que o esquadrão estava planejando um motim em alto mar, e em seguida citou os nomes dos rebeldes, mas Gulikov não informou o comando da frota. Essa arrogância excessiva e o constrangimento de lavar roupa suja em público foi o seu erro fatal. 2 semanas antes dos acontecimentos fatídicos, o aspirante do encouraçado B.V. Bakhtin inesperadamente recebeu uma mensagem anônima e uma pilha de folhetos sobre o motim. Em 12 de junho de 1905, o Potemkin entrou em operação. Um dia antes disso ocorreram 2 eventos perturbadores. Sob vários pretextos, 50 marinheiros pediram aos comandantes para servir fora do navio de guerra. Eles provavelmente sabiam sobre a preparação do levante e não queriam participar. Em segundo lugar, alguns deles avisaram ao comandante por meio de cartas anônimas sobre o motim planejado e citou o nome dos líderes. No entanto, o comandante do navio de alguma forma deixou ambos os incidentes sem a devida atenção. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.